Aleluia, meu Deus. Tem libertado, grandes milagres têm acontecido. Aleluia. Porque é o ministério da oração, irmãos. Ele não Aleluia. cessou. Embora alguns crentes não oram mais, não jejuem mais, mas ainda existem os remanescentes. Aleluia. Que fazem um sacrifício, né? Aliás, louvando ao Senhor com o mínimo, né? Porque o Senhor fez muito por nós. E Aleluia, Deus. o que nós fazemos aqui é muito pouco por tudo que o Senhor já fez por nós. Bem? Vamos receber o pastor César com palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, toda essa igreja com o Senhor. Amém. Glória ao Senhor Deus, maravilha de glória. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade na tua casa, nós aqui, Senhor. Pela tua mão forte que tem nos sustentado, pelo dia de ocupação, Senhor, pelo trabalho, pelo decorrido do dia, Senhor, e agora estamos aqui para louvar e agradecer o teu santo nome. Louvamos o pela vida de cada um, pelo teu santo, Senhor, para falecer a tua palavra, pastor João, a qual a tua palavra nos fala no Evangelho de João, capítulo 7, 37, que no último dia da festa, qual estamos, Senhor, encerrando essa campanha, naquele último dia o Senhor se levantou e disse: aquele que tem sede, venha aqui e beba. E nós venhamos saciar da tua palavra nessa noite, Senhor, que vai ser ministrada aos nossos corações e milagres venham acontecer. Venha acontecer em nossas vidas, em nossos parentes, amigos que não podem estar, não puderam estar aqui, mas pela tua única presença seja visitando e confirmando o milagre. Aqueles que pediram oração, que pediram por intercessão, Senhor, visita nessa noite, Senhor, e confirma o teu milagre. Jesus, teu filho, Senhor, com ousadia, Senhor, e autoridade diante, Senhor, de todo o mal, Senhor, confirmando bênçãos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor João, com o palmas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. É um prazer poder estar Oh, aleluia, nesta meu Deus. responsabilidade muito grande. É a primeira vez que eu prego final de campanha. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, o Onipotente, Aleluia, por Deus. ter me dado esta oportunidade de poder ser também um pregador da sua palavra. E agradecer ao Aleluia. pastor Paulo, ao pastor Eliseu, que convidou para que nós pudéssemos estar ministrando Aleluia. ao encerramento desta campanha de avivamento, né? E vamos ler a palavra lá em Abacuque 3, que é o tema desta campanha, Aleluia, Deus. o livro-chave, o versículo-chave para que nesta campanha. Aproveitar, os irmãos estão em pé, então nós vamos aqui ler. Capítulo 3, Glória a versículo 2. Deus. Aleluia. Versículo 2. Vamos ler apenas os versículos do tema desta noite. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Podeis sentar, graças a Deus. Obrigado. Está conosco a Angela, cantora. Ela já veio aqui muito acho conosco, também trazer o seu louvor. Uma bênção aos demais irmãos, as irmãs, né? Maria, sua irmã está ali, a minha mãe, a missionária Elza. Aleluia, Deus. É um prazer poder estar aqui. Irmãos, é um pouco pregar. Eu sempre digo que pregar entre os parentes é mais difícil, mas vamos esquecer. Vamos lembrar apenas que somos irmãos em Cristo. Aleluia. Fazemos parte do corpo de Cristo, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Essa semana foi uma
semana de bastante prova, bastante luta. Mas quem não passa a luta, né, irmãos? Se o cristão vive só de sucesso, algo está errado. Porque a palavra do Senhor Jesus foi que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que a palavra avivamento significa? Significa três coisas. É reavivar, né? Que está morrendo. Enfim, avivamento, irmãos, não são para as pessoas que são ímpias. Avivamento não é para pessoas que não são cristãs. Avivamento são para as pessoas que já são crentes. Aleluia. Avivamento são para nós que confessamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. E o que está acontecendo nos últimos dias é a igreja de Jesus, a igreja verdadeira brasileira. Eu vou falar apenas do Brasil. Eu sou brasileiro. A maioria das igrejas estão morrendo espiritualmente e precisam imediatamente de um avivamento. Muitos ainda esperam um mover do Espírito Santo nesses últimos dias. Não, vai acontecer um grande avivamento, vai. O que diz a palavra sobre isso? Aleluia, Deus. Avivamento, irmãos, começou a acontecer desde a criação do mundo. Se você ler o livro de Gênesis, está lá. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia por sobre a face do abismo. Já tinha coisas criadas, mas estava morto. E o Senhor Deus Pai diz o que? A primeira palavra, haja luz, começou ali. E houve luz. Enfim, ele começou a criar todas as coisas segundo o poder da sua palavra. Criou a terra, todos os seres viventes segundo a sua palavra. Aleluia. Seres viventes na terra, nas águas e no ar. E por último criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ele era apenas um boneco de barro inanimado. E o Senhor sopra sobre ele e há um avivamento. Está sem vida, passa a viver pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja sem o Espírito Santo é a igreja que já morreu. Aleluia. Está morrendo. Por isso que avivamento não são para os que não são crentes. São para os crentes. E a Bíblia diz que após ele criar o homem, começou o homem a morrer por causa do pecado. Qual foi? Se você pecar, você vai morrer. E assim aconteceu. Adão morre, vem os seus descendentes. E aí, um homem chamado Sete, o Deus Todo-Poderoso despertou nele agora o espírito de adorador. E a Bíblia diz que foi Sete que começou a adorar e invocar o Deus Todo-Poderoso no avivamento. E aí começou novamente a incredulidade, a imoralidade sexual, a luxúria, o pecado, a maldade no mundo antigo. E as coisas começaram a morrer. E aí, quando Deus viu que não havia mais solução, Ele disse: eu vou destruir tudo que eu criei. Me arrependo de haver feito o homem na terra. E disse para Noé:
Mas eu vejo em você, Noé, a esperança de um avivamento. A Bíblia diz que de toda a raça humana, de todo ser vivente, ele escolhe apenas Noé e mais 7 pessoas para ser salva. A arca de Noé não foi feita para salvar a humanidade. Ali não tinha espaço para isso. Entra lá. Noé era primeiro da justiça e da verdade. E a Bíblia diz que houve um grande dilúvio e a arca flutuou. Após um ano depois, Noé sai da arca. Deus faz uma aliança com ele. Uma aliança que não destruiria mais a terra com o dilúvio e coloca no céu o que chamamos hoje de arco-íris. E faz uma aliança com Noé e seus filhos. E a partir de Sem, Cã, Javé, passa a ter os seus descendentes. Mas um filho chamado Cã peca contra o seu pai. E agora o seu pai, embriagado, amaldiçoa seu filho. E aí vem os descendentes de Cã, chamado Canaã. E aí, da descendência de Canaã, veio um homem chamado Cuxi. E desse homem chamado Cuxi veio um homem chamado Nimrod. E ele passou a ser o primeiro conquistador do mundo. E construiu a torre chamada Torre de Babel. Deus não gostou disso, porque não eram os planos de Deus. Deus confunde a língua da raça humana e eles se espalham sobre a terra. Aleluia. Deus queria um avivamento global, não local. Confunde a língua dos seres humanos e eles se espalham sobre a terra. E de lá para cá, irmãos, as coisas começaram a aumentar. A violência novamente, o pecado, a idolatria, a maldade, a adoração a demônios, a adoração a ídolos. E dos descendentes de um homem chamado Tera, na Mesopotâmia, Deus olha novamente e vê que a raça humana precisa de um avivamento urgente. E ele escolhe um homem chamado Abrão, filho de Tera. E ele sai da sua parentela e Deus faz com ele uma nova aliança. Aleluia! Dizendo: eu vou fazer com você uma aliança. Glória a Deus. O seu povo será mais numeroso do que a areia que está na praia do mar, mais numeroso que as estrelas que estão no céu. Glória a Deus. E assim vai. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os 12 patriarcas, e de um deles é vendido para o Egito. E 400 anos o povo se cala novamente. Não tem adoração. É, papai. 430 anos depois, Deus vai dizer: chegou a hora de despertar novamente o povo para uma adoração, para um conceito. Levanta Moisés, liberta o povo do Egito, vão para o deserto. No deserto eles são provados e Deus vai mostrar para ele: eu vou ensinar para vocês o que é ser um adorador no deserto. Aleluia. Não existe avivamento sem deserto. Não existe igreja avivada sem primeiro ser provado no fogo. Não existe pastor, pregador, missionário sem ser aprovado por Deus. Existe, irmãos. 40 anos no deserto sendo provados. Deus disse: eu vou ensinar vocês o que é ser adorador e o que é avivamento. Vocês vão passar fome aqui no deserto. A Bíblia diz que ali no deserto eles aprenderam a adorar a Deus através de Moisés, do tabernáculo, os sacrifícios, enfim. E agora morre Moisés. Vem um homem chamado Josué.
Josué guia o povo. Entra na terra de Canaã, a terra prometida. E ali o povo passa a adorar a Deus, aprendeu a adorar a Deus. Mas as gerações, irmãos, elas vão passando. Nós hoje estamos aqui, mas amanhã, possivelmente, não estaremos mais aqui. Se não houver arrebatamento agora, há pouco tempo, os nossos descendentes terão que continuar. Mas o que veio acontecendo desde a geração de Adão foi que os descendentes deles deixaram de adorar a Deus. É o que acontece hoje. Quantas famílias estão adorando o Senhor, mas tem os filhos que não são crentes, tem os parentes, tem os seus vizinhos que não querem saber da palavra, não querem ouvir. A Bíblia diz que após a morte de Josué e dos anciãos que saíram com ele, o povo volta novamente, o povo de Israel, a adorar os ídolos do lugar, a adorar a Baal, a adorar a Zerá, a Astarote, os deuses nojentos dos povos de Canaã. Eles não deram continuidade a um avivamento espiritual. E o Senhor vai castigar o povo para que haja um despertamento. Entra a época dos juízes em Israel. Quando o povo está pecando, Deus começa a castigar o povo e o povo começa a se despertar. Mas hoje o que acontece é diferente. A maioria das pessoas vem buscar o Senhor quando as coisas estão difíceis, mas quando recebe a sua bênção, se esquece de Deus, afasta de Deus. O que acontece? Nos últimos dias, as pessoas querem apenas bênçãos, orações, pastor ora por nós, missionário ora por nós, mas quando você marca uma reunião, um culto, dá para contar 2, 3, né? É falta de quê, moça? Pai querido. Moisés alertou o povo dizendo: se vocês afastarem de Deus, todas as pragas que estão escritas aqui vão alcançar vocês. Deuteronômio 28, 49 está escrito: coisas terríveis para aquele povo que abandonasse o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus sempre teve os seus profetas. A Bíblia diz que o pecado de Israel era tão grande, afrontando a Deus, a ira de Deus, que Deus fez com que eles devorassem os seus próprios filhos. A Bíblia diz que a mulher mais delicada, a mulher que não tinha coragem de matar uma barata, agora no aperto, na fome, no castigo, ela comia a própria placenta de seus filhos, escondidos de seus maridos. Pai querido. A maldade de Israel. E Deus levantando seus servos, Deus levantando os profetas. Abacuque é um profeta menor, Jeremias é um profeta maior, porque Deus levanta o profeta Jeremias e ele clama por uma reconciliação de Israel e de Judá. Durante 40 anos ele pregando. 40 anos. De madrugada, começando a profetizar: arrependei-vos, porque Deus vai castigar vocês. Arrependei-vos, porque o Senhor não está se agradando dessa idolatria. É o que está acontecendo. Deus querido. Não é? E o que é interessante no livro de Abacuque, amados irmãos, que Abacuque ele é um profeta de outra região. Enquanto Jeremias está em Jerusalém, Abacuque e os outros profetas menores, Deus levanta em outras localidades, e eles também começam a profetizar sobre o quê? Sobre a volta do povo a se converter novamente a Deus. Por isso ele faz esta oração, porque Deus avisou ele dizendo: eu vou levantar uma nação, está vindo aí
um povo poderoso, maligno, cruel, que não tem piedade. E eu vou usar para destruir Israel, Judá e Samaria. Eram dois países divididos. O reino do norte, o reino do sul. O reino do sul, a capital é Jerusalém. O reino do norte, a capital é Samaria. Para que os irmãos entendam, o grande avivamento começou em Jerusalém quando foi construído o templo em Jerusalém. A Bíblia diz que Salomão veio agora, começou a construir o templo e levou 7 anos. Na inauguração do templo, os sacrifícios, as ofertas, tudo aquilo que foi oferecido a Deus, Deus recebeu. A oração de joelhos do rei Salomão, a Bíblia diz que ele acabou de orar. Deus respondeu com fogo, descendo fogo do céu. Houve um grande avivamento. A fumaça encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não puderam ficar de pé dentro do templo para oferecer sacrifício a Deus. E o povo passou a adorar o Senhor por um bom tempo, mas isso começou a acabar. Por quê? Porque Salomão agora passou a levar o povo a pecar novamente. E a Bíblia diz que ele casa com muitas mulheres, e essas mulheres disseram para ele: olha, nós queremos também que você faça templo para os nossos deuses, porque nós não adoramos os deuses de Israel. Outra coisa que eu quero alertar: não existe avivamento com um casal, alguém que vai casar. Não estou dizendo aquele que já veio, alguém que vai casar. Pastor, eu vou casar, o jovem é uma bênção, mas não tem um problema, ele não é crente. Mas ele é trabalhador, estudioso, uma bênção, educado, mas ele não é cristão. Esse é o maior problema. Pastor, eu vou casar com uma jovem, ela é trabalhadora, estudiosa, uma bênção, educada, mas ela também não é crente. Ali está o problema. Então o que aconteceu com Salomão? Salomão casa com mulheres que não adoravam o Deus vivo de Israel. E a Bíblia diz que ele passou a construir templo para Moloque, templo para os deuses de Amon, templo para os deuses pagãos. E o povo de Israel voltou novamente a adorar aos ídolos. Eita Deus. Os irmãos já repararam o que está acontecendo ultimamente no cristianismo brasileiro? Irmãos, estão fazendo uma mistura de culto que você não entende mais nada. Tudo pode, vem como está, não tem problema. Jesus te ama, fique como você está. O importante é que você crê em Jesus. É esse evangelho que estão pregando. Eita Deus de maravilha. É esse evangelho. O evangelho que não tem libertação, o evangelho que não tem renúncia, que não tem cruz, que não tem cura, que não tem abandono do pecado, que não tem transformação de vida. Oh, aleluia. É o evangelho que estão pregando. E a Bíblia nos diz: Deus levanta seus profetas alertando. Veio Jeremias, veio os profetas menores, veio o profeta Abacuque. E ele, antes que tudo aconteça, ele faz essa oração em forma de canto: Pai, aviva a tua obra no meio dos anos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto da oliveira, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Esta oração que nós devemos fazer também, irmãos. Aleluia. É esta oração que o crente fiel tem que fazer. Ainda que as coisas estão difíceis, ainda que eu estou sendo perseguido, ainda que eu não tenho trabalho, ainda que as coisas estão complicadas, ainda que eu sou caluniado, perseguido, ainda que as coisas não estão dando certo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. E o que fala de derramamento do Espírito Santo? Isso já aconteceu há 2000 anos atrás, irmão. Eita. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: nos últimos dias acontecerá que eu derramarei
do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens profetizarão, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eita Deus. Há uma esperança aqui. Veio os babilônios, destrói Jerusalém, destrói Samaria, destrói o reino de Israel, leva o rei cativo, muitos são mortos, leva o povo judá prisioneiro, deixa apenas alguns pobres ali. 4.600 pessoas foram levadas, a última leva. O templo é totalmente destruído, o lugar de adoração, o templo que eles confiavam, eles achavam que o poder, a unção, o Espírito estava no templo. Não, o templo está aqui, ele está inteiro. Quando o templo estiver aqui, nada vai nos acontecer. Eles erraram, mas irmãos, porque o Senhor já havia rejeitado eles. Oh, aleluia. Aleluia. Atos 2, 28. A Bíblia diz que veio o rei Nabucodonosor, leva o povo cativo, as ameaças de Deus se cumprem, 70 anos no cativeiro, porque Deus é fiel para cumprir tanto o castigo como também as suas promessas de bênção. Abaixa mais um pouquinho, filho. Abaixa um pouquinho, mais um pouquinho. Abaixa mais. Eu não tenho voz forte, estou levando para o pastor Paulo, não, mas é forte. Irmãos, quando você receber uma promessa de Deus, uma profecia, não julgue quem está profetizando para você. A Bíblia não nos dá esse direito. A Bíblia dá direito de julgarmos a profecia. Por que tem muitas pessoas que não recebem bênção, não chegam ao lugar dele? Porque não crê. Não. Aquele profeta não. A Bíblia diz: crede nos profetas e prosperará. Se recebeu uma profecia que precisa mudar algo na vida, aceite de bom coração. É, O que papai. acontecia com os profetas em Israel é que eles profetizavam castigo, guerra e sofrimento. E o povo não aceitava: não, você é falso profeta, você só profetiza desgraça, maldição, castigo. Isso aconteceu com os profetas verdadeiros. Se eles tivessem dado ouvido à mensagem que o profeta estaria pregando, as coisas teriam sido diferentes. Hoje não é mais aceito o pregador que prega a palavra, a verdade, que vai de encontro ao pecado de alguém. É, pai querido. Hoje as pessoas querem ouvir palavras que adoçam, que levantam o ego da pessoa. Hoje os pregadores deixaram de ser pregadores para ser animador de plateia, para ser animador de palco, enfim, irmãos. Está difícil, irmãos. A Bíblia diz que agora eles estão presos na Babilônia. 70 anos depois, na Babilônia Deus levanta o profeta Ezequiel. Na Babilônia Deus levanta o profeta Daniel. E Deus começa agora a cumprir a sua palavra de que traria o seu povo de volta. 70 anos depois, Deus dá um castigo à Babilônia, levanta Ciro, e Ciro manda que o povo retorne em Israel. Eles voltam aos poucos à reconstrução das suas casas. Deus levanta ali os outros profetas para falar a respeito de que haveria de construir novamente o templo, de que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Eles também deveriam reconstruir o muro, enviar Neemias, e eu estou pulando para que nós possamos chegar aqui em Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz que após vir Neemias, vir Esdras, houve um grande avivamento sobre os que vieram da Babilônia, sobre aqueles que vieram do exílio. Eles vieram agora transformados. Eles abandonaram seus ídolos, eles abandonaram seus maus costumes,
Eles abandonaram os seus deuses. Tem pessoas que dizem assim: eu nunca adorei ídolo nenhum, mas existe ídolo nos corações. Deus disse ao profeta Ezequiel: Ezequiel, esses homens que estavam aí, eles dizem que abandonaram os seus ídolos, mas os ídolos deles continuam no seu coração. Oh, aleluia. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Eu estou falando dos cristãos pentecostal. Você fala com alguém e diz: eu tenho um ídolo, um jogador de futebol, um ator de novela, um ator de cinema. Eita, Deus, a que Bíblia chama isso de maravilha. ídolo nos corações. É, papai querido. Não tem uma imagem para adorar, não se prostra diante de algo, mas está dentro do coração. É por isso que o verdadeiro avivamento, irmãos, ele tem que começar em mim, de dentro para fora. Para fora é assim. Eita, Deus de É maravilha. fácil enganar as pessoas. Glória a Deus. Gritar, pular, isso é talento natural de alguém. Falar bem, ter uma boa oratória, ter um bom estudo, manter um... Isso é talento natural. É, Deus de Fulano é cheio de maravilha. Deus. Fulano é cheio de Deus. Isso é talento natural. Eloquência, falar bem. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro avivamento começa dentro de mim. No meu caráter, aleluia. na minha personalidade, na minha pessoa. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na carne, crendo em Jesus. Oh, aleluia, Senhor. E após ali os judeus que voltaram, eles eram pouco. Após a reconstrução do mundo, eles começaram a reconstruir o templo. E o profeta agora é usado dizendo: esse templo, a glória desse templo será maior do que o primeiro templo. Mas o profeta não está falando de ouro, não está falando de coisas preciosas, visíveis. O profeta está falando que a glória do segundo templo seria maior. Por quê? Porque no segundo templo, o próprio Deus, o Verbo encarnado, entraria nele, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que após isso, o nascimento de Cristo, após os séculos, vem Cristo e ele entra no templo. Está se cumprindo a profecia Aleluia. que diz que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro. Aleluia. Porque Jesus agora, o Salvador do mundo, está entrando no templo. E quando ele sai do templo, você vai ver lá que ele lançou uma profecia, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Enfim. Mas a Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, ele diz para o seu povo: os irmãos, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existem duas coisas na vida do cristão para ser um crente avivado. Alguém já disse para mim que eu sou uma pessoa avivada. Jesus assoprou sobre os discípulos,